Olá, o estudo de hoje, o estudo 163, temos quatro mitzvot. Primeira proibição 124, não cozer as sobras de uma minchá, uma oferenda que contém farinha, de cereal com levedo. Então, a gente mencionou ontem que introduzimos uma nova classe de korbanot de origem vegetal, que eram os sacrifícios de farinha. Agora, as sobras dele, a gente disse que nós dissemos que era consumida pelos Kohanim. As sobras dessa minchá, o que não ia para o altar, e que na verdade era a grande maioria, ela era consumida pelos Kohanim. Porém, os Kohanim tinham restrições quanto ao consumo dessa farinha. E aqui está a proibição 124, eles não podiam misturar levedo nessa farinha. Em outras palavras, não podia ser hametz. Eles tinham que comer essa farinha de modo de matzá, uma farinha que não fermentou. Não podia ter levedado essa farinha, eles tinham que comer ela de forma de matzá. Mandamento 88, os Kohanim devem comer os resíduos da menachot. Além de que eles podem comer, eles têm uma mitzvah em comer o que sobrava das menachot. Aquilo que não ia para o altar dos sacrifícios de farinha, eles tinham uma obrigação em comer. Assim como vimos nos sacrifícios de origem animal, que os Kohanim, os sacerdotes, tinham uma obrigação em comer a carne dos sacrifícios, assim também eles tinham uma obrigação em comer as sobras das menachot, dos sacrifícios de farinha. Depois temos mandamento 83, levar os sacrifícios devidos durante a primeira festa. E já vou falar a proibição 155, não adiar o pagamento de promessas. Como funcionava? As pessoas moravam em toda Israel ou fora. E eles faziam promessas de sacrifícios que eles queriam trazer em agradecimento a Deus, ou seja lá o que for. E muitas vezes também por situações que eles passaram, que eles teriam que então trazer um sacrifício para Deus. Então agora, no caso que ele fez uma promessa, que ele vai trazer um sacrifício, como funcionava? Se espera que no dia seguinte ele pega a carroça e viaja até o templo para fazer o sacrifício, às vezes ele está no meio do semestre, está no meio está no meio das coisas, no meio do trabalho, ele não consegue abandonar tudo e empreender nessa jornada e ir até Jerusalém fazer o sacrifício. Então funcionava o seguinte, tem um mandamento positivo, o mandamento 83, de na primeira oportunidade, na primeira festa, que as festas eram o momento, o Shalosh Regalim, as 3 festas de peregrinação, era quando era uma mitzvah, um mandamento ir até Jerusalém e celebrar a festa, ou pelo menos uma parte da festa no templo. Então tem um mandamento de levar essas promessas na primeira festa que aparece. Então, se ele fez, em meados de janeiro, ele fez uma promessa, ele não tem que, no dia seguinte, pegar a carroça e ir para Jerusalém. Ele pode esperar até Pesach, que geralmente é a primeira festa que vem depois de janeiro, para fazer o seu sacrifício. É um mandamento positivo em levar o sacrifício na primeira festa. Depois temos a proibição 155. Ele não deve atrasar os pagamentos de suas promessas. O que significa? Então, ele tem que levar na primeira. Se ele não levou na primeira, leve na segunda. Não levou na segunda, leve na terceira. Depois da terceira, já basicamente vai passar um ano desde que ele fez a promessa até a próxima festa chegar. Então, o que acontece? A proibição ele transgride no momento em que ele deixou passar 3 festas e ele não levou as promessas dele ao templo. Ele não foi até Jerusalém e não levou as promessas dele até o templo. Então ele tem que se preocupar o mandamento ideal na primeira festa que ele dá de cara. Então se ele fez a promessa entre Pesach e Shavuot, então ele tem que ir em Shavuot até o templo fazer o sacrifício lá. Esse é o mandamento ideal. Caso ele não tenha feito, ele não pode deixar passar 3 festas. Em outras palavras, ele não pode deixar passar. Se ele fez entre Pesach e Shavuot, ele não deve então deixar passar o Pesach antes de pagar a promessa dele. Então aqui temos as mitzvot de hoje, que eram alguns detalhes relacionados às menachot, ainda aos sacrifícios de farinha, e essas mitzvot que estavam relacionadas a levar os sacrifícios dele ao templo o quanto antes possível.